Fala, bonita! Bem-vindo ao nosso cafezinho. Hoje a gente vai falar de quê? Da importância do pai na educação do superdotado. Quem vai falar com a gente hoje é o Gustavo, maridão, pai do Otto e da Ana, a pedidos e mais pedidos das minhas alunas. Pediram muito pela live com o Gustavo. A gente está adiando essa live desde o ano passado e agora vai. Então ele vai falar um pouco pra gente sobre, a ótica dele em relação à educação do superdotado, das dificuldades. Boa noite, Ferreri, Nath, Belinha, Cleidiane, Nara, quem mais entrou aí? Bem-vindas, bem-vindas. Vamos esperar o Gustavo aparecer, enquanto isso vocês vão falando comigo e vou esperando o Instagram avisar pra galera. Camille, boa noite. Instagram avisar pra galera que já estamos ao vivo. Deixa eu avisar aqui nos grupos também que nós estamos ao vivo. Para as mães virem para cá, trazerem os pais, trazerem suas dúvidas. Nós temos um ponto de interrogação bem aqui no cantinho, tá? Deixa a sua pergunta para o Gustavo ali. Nós vamos fazer 1 hora só de live, porque o Instagram ele está derrubando a live, então não dá para fazer mais do que isso. E aí nos últimos 10 minutinhos, a gente deixa para o Gustavo responder, beleza? Então coloca a sua pergunta aqui e aí ele vai respondendo pra gente no final, tá bom? Combinado? Se não der pra responder todas, depois eu mando pra ele, ele vai respondendo pra gente na caixinha também, não tem problema nenhum, tá? Mas o ideal é vocês colocarem aqui. Vamos lá, boa noite, pessoal. Virgínia, Denise, Belinha, Roberta, Lala, todo mundo por aqui. O Gustavo também já está por aqui, vou chamar, porque como o Instagram tá derrubando depois de 1 hora, a gente fica com medo de não ter tempo de conversar, tá bom? Enquanto eu chamo o Gustavo, eu vou avisando pros grupos para virem para cá. Eita, Gustavo, tá aí? Tô por aqui, tô na área. Tá, você tá se vendo? Não. Porque o Instagram tá com bug. Não. Tá, beleza. Deixa eu perguntar pro pessoal se elas estão te vendo. Gente, vocês estão vendo o Gustavo? Porque o Instagram tá com bug. Ele não aparece para mim. E eu imaginei que ele não fosse conseguir se ver também. Mas, no final, a live, quando fica salva, ele vai ficar aparecendo. Só me confirma, por favor, se vocês estão vendo o Gustavo. Enquanto isso, eu vou avisando pro pessoal que nós estamos ao vivo. Não estão vendo o Gustavo? Gu, sua câmera tá virada para frente? Elas não estão te vendo. Aê! Gustavo está com tela branca, falou Ferret. Agora nós estamos vendo ele. Pronto, já avisei para todos os grupos que nós estamos ao vivo. Gente, ó, vou repetir. Tem um ponto de interrogação bem aqui embaixo, na tela. Para a gente ficar mais fácil vocês deixarem a pergunta ali, porque a gente clica ali, a pergunta já abre aqui, todo mundo vê e a gente consegue responder. Se for deixar aqui no comentário, vai subindo e a gente perde. O Gustavo vai responder a gente no final. Agora ele vai falar um pouco pra gente, né? Vai se apresentar e vai falar um pouco pra gente dessa jornada dele, tá bom? Tá vendo, né? Todo mundo vendo. Show. Beleza. Ó, é isso. Todo mundo aqui já me conhece. Eu sou a Jana, especialista em superdotação, mãe do Otto e da Ana. Comecei essa jornada por conta do Otto, né? Porque principalmente eu, Gustavo, sempre foi uma pessoa mais calma, tá? Eu sempre fui uma pessoa mais intensa, né? Irritada. É verdade, né? Que a gente é que lida com verdade, com vida real. E eu sempre tive muita dificuldade. Então, eu tive que aprender, buscar informação, estudar, e para poder aprender a lidar com o Otto. E aí, depois veio a Ana, a gente já estava em movimento de aprendizado, já tinha evoluído um pouco. Então, esse Instagram aqui é sobre a maternidade, a educação do superdotado, que a gente acredita que tem um diferencial que precisa ser olhado para poder a gente alcançar, conectar essa criança e ajudá-la. O Gustavo chegou nessa jornada junto comigo e a gente recebe muito pedido de mãe, mas fala, o Gustavo tem que falar, faz uma live com o Gustavo, várias vezes. E aí a gente resolveu aceitar agora e ele vai falar um pouco sobre a importância do pai na educação do superdotado. Contigo, Gustavo. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Jana, dá um bisu aí se o pessoal está conseguindo me ouvir bem. Eu tô te ouvindo bem. Galera, responde aí pro Gustavo se vocês estão ouvindo bem, estão vendo bem. Vendo, eu já sei que estão, porque elas já falaram. Legal.
E aí disse Bacana. que está ouvindo ele direitinho também. Está ouvindo, respondendo que está tudo bem. Beleza. Manda abraço. Show de bola, pessoal. Obrigado aí, Jana, pelo convite. Boa noite, pessoal. Que honra estar aqui hoje. Eu falei para a Jana que eu não tinha nem roupa para estar aqui nessa live aqui hoje. E meu nome é Gustavo, eu sou o marido da Jana, sou o pai do Otto e da Ana. E acompanhei desde o início essa jornada toda, essa descoberta da superdotação, junto com o desafio da paternidade. E a paternidade por si só já é um desafio enorme. E a gente tem ainda por cima essa descoberta, né, de algo que é diferente, é desafiador e pega muita gente de surpresa. A gente não sabe diferenciar, quando está nesse início, a gente não sabe diferenciar o que é uma inexperiência, um marinheiro de primeira viagem ali na paternidade, e o que é por conta da superdotação, os desafios da superdotação. E a gente demora para conseguir perceber, para a gente conseguir alcançar isso. E no início foi muito desafiador, era muito difícil de enxergar. E, Jana, não sei por onde a gente começa. Eu posso falar de como foi para a gente, quando a gente descobriu, né, quando veio a primeira informação sobre a superdotação e como foi. A gente pode seguir dessa forma? Pode ser, pode sim. Gu, a sua internet, eu acho. Confirma para mim, gente, se a internet do Gustavo está travando um pouco. De repente, abrir a janela, Gu, para você, não? Porque a sua internet está travando um pouquinho. Você, de vez em quando, dá uma congelada. Mas agora tá bom. Pode ser pelo começo, falar do primeiro laudo, da pouca informação que a gente teve, né? Que eu já sempre falo aqui, elas já sabem disso. Mas principalmente da nossa dificuldade, né? Tá, o Gustavo tá travando sim. Quer que eu pare um pouco e troque de lugar? Não, bora. Bora? Agora você tá bem. Agora você tá melhor. Então beleza. Então vamos embora. E nesse começo, quando veio a informação, né, a Jana já contou essa história várias vezes, mas quando veio a informação para a gente, foi muito surpresa, né? E eu, no começo, vou admitir, no começo eu falei assim, não, Jana, não é não. Como assim superdotado? Não, acho que não tem nada a ver. Ele é inteligente, naturalmente e tal, né? Tem facilidade com algumas coisas, mas acho que não é superdotado, não. Se eu pedir para ele fazer uma raiz quadrada de 1485, acho que ele não vai saber responder em menos de um segundo, não. Para mim, superdotação era isso, né? Era quase que um superpoder só, né? Só determinados casos. Tinha muito essa questão daquele padrão, né, que você espera. E naquele começo, quando a gente teve essa percepção e começou esse desafio, até um pouco antes, sendo marinheiro de primeira viagem, uma coisa que acontecia muito era em não saber lidar muito bem com uma situação e começando ali com aquela responsabilidade, né, de educar, às vezes vinha a rigidez. A Jana falou que eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquilo, mas quando entra a paternidade, você sente um peso, uma responsabilidade enorme. E muitas vezes, na hora de você estar diante de uma situação incompreendida, às vezes é uma situação que para a criança está tendo um desconforto enorme e você acha que é frescura, ou qualquer tipo de comportamento que está fora, às vezes uma questão de socialização, chegar num lugar, já falou, deu bom dia, deu boa tarde, tem uma pessoa que uma tia quer dar aquele beijo e ele está desconfortável. Naquela época, a reação natural era reagir, era ser rígido, ser mais firme, exigir demais, exigir muitas vezes o respeito, mas no formato de obediência. E aí, quando veio essa questão e veio esse trabalho aí da Jana, maravilhoso, que foi assim, muito importante para a nossa família, veio um entendimento
de uma série de coisas que melhorou toda a relação da paternidade para tudo, tanto com coisas relacionadas com a superdotação, mas com coisas no geral. Então, coisas que fizeram muita diferença. Os combinados, porque os combinados, você sai da posição de você estar ali como uma pessoa que tem que dar uma ordem, tem que definir um limite, e você passa por uma condição de diálogo, de respeito, não que você continua na posição de adulto que está conduzindo ali a educação, mas você está conduzindo de uma forma diferente. Você está dialogando, respeitando aquele ser humano e chegando a acordos. E isso foi uma mudança incrível. Outro ponto que eu lembro que foi assim, eu não tinha a menor noção do poder que isso tinha, né? Obviamente, a gente tem uma rotina muito puxada, acho que todo mundo tem, o adulto tem. E a tendência nossa é sempre estar ocupado e a gente, espera aí que eu estou ocupado, espera aí que eu preciso fazer tal coisa, espera aí que agora não dá. E participar de coisas de forma muito rasa, muito superficial. E a Jana conversou muito comigo sobre o tempo de qualidade. E, cara, como que isso fez diferença? Uma diferença, assim, absurda, incrível, de você separar um tempo e naquele tempo você falar assim, nesse momento, essa criaturinha aqui é a pessoa mais importante do mundo, que seja 10 minutos, mas eu vou dar toda a minha atenção com qualidade para essa pessoa. Como que isso muda para a criança e como isso é uma conexão forte para você também. Então, foram várias pequenas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo e que mudou muito para a gente, fora todo o conhecimento, e aí você passar a ter um olhar diferente. Tudo que você via, que você achava muitas vezes que era frescura, que era birra, que era exagero, e às vezes até uma das primeiras reações era assim, não, pô, aí tudo vira desculpa por causa da superdotação. E você vai percebendo nuances ali, e que a hora que você percebe aquilo ali, entende e respeita, não que respeita, tá tudo bem e você ignora. Muitas vezes você tem que dialogar, tem que conversar, mas você entender que aquela situação está acentuada ali naquela criança por conta da superdotação também faz uma diferença incrível. Já não estou falando igual um tagarela aqui, se quiser falar qualquer coisa. Não, gente, ele não fala não. Quem fala muito sou eu, sabe? Sou eu que falo muito. Não, e eu ia falar isso, da importância que a gente, do olhar, porque você entende até o gatilho, né, Gustavo? Por exemplo, a gente começou a entender muito das coisas que poderiam acontecer se a gente não prestasse atenção nas coisas que estavam, né, iam dar ruim. Por exemplo, vamos pegar a estrada, vamos levar comida, água, né? Porque se sentir fome, eles começam a brigar. Se ficarem entediados, tem que parar um pouco, porque a gente gosta muito de pegar a estrada. Então a gente começou a olhar para eles e é isso, é um olhar mais especialista no seu filho, né? Como é essa criança, quais são os gatilhos. Então quando você começa a perceber os gatilhos e começa a ver que o que causou e que aquela demonstração não é para te afetar nem para te ferir, é realmente porque ela não sabe lidar com o que está acontecendo, o olhar muda e aí a maneira como você lida com aquilo muda, o trato muda, né? Por mais que a gente ferrava por dentro achando, caraca, de novo, frescura, você até pensa, mas você não verbaliza porque você já pensa assim, não tem jeito, eu vou ter que lidar com isso porque eu sou o adulto dessa relação, né? E é um processo difícil porque, na verdade, é uma desconstrução de quem a gente é, né, Gu? Porque a nossa educação foi diferente, foi rígida, foi autoritária, né? Por mais que os nossos pais, né, não fossem pais, né, de muitos anos atrás, é até um pouco diferente a nossa educação, ainda assim a gente tinha que obedecer, a gente tinha que respeitar, a gente tinha que dar beijo em todo mundo quando chegasse, não tinha isso de, não gosto, não quero beijo. Nem se a gente
nem se eles quisessem, porque não tinha conhecimento para isso. Então, é uma mudança mesmo de olhar para a criança, é isso que o Gustavo está falando. Mas pode continuar que está ótimo, o povo está adorando. Não, e bacana. E uma coisa que aconteceu naturalmente foi a Ana, quando veio, ela veio numa estrada pavimentada. E com o Otto, a gente se deparou com muitas situações extremas. Muita coisa aconteceu, muita coisa transbordou. Muito provavelmente pelo tempo que a gente passou sem fazer o nosso melhor, mas sem compreender exatamente daquele tipo de educação que ele precisava. Então, quando a Ana veio, a gente não teve... Ela veio numa estrada pavimentada mesmo. Então, ela já veio num ambiente que era comum, o diálogo, conversar, os combinados, entender a particularidade da criança, ela tem aquele comportamento, ela está numa situação, ela está uma coisa que eu ficava louco, né? Ela ia para uma apresentação, ensaiava na escola, no dia da apresentação ela não queria. E aquilo ali, primeiro sentimento, né? A primeira reação é ficar chateado e tal. E aí você vai entendendo e você vai vendo que a criança vai tendo mais espaço para ela crescer, para ela se desenvolver com mais liberdade. Quando a gente está nessa rigidez, a gente limita esse ser humano, né, que tem um potencial enorme. A gente está tentando encaixar ele ali em várias concepções que a gente tem, muitas vezes preconceituosas ou até de boa intenção e tudo mais, mas que acaba prejudicando. Então, quando a gente fez esse repensar, esse entender, mudou tudo. Mudou para a Ana, foi super benéfico. Para ele mudou completamente, né? Ele começou a estar mais próximo, estar mais solto. Ele começou determinadas características dele de irritação, de roer unha, vários pontos dele melhoraram assim. De uma forma muito bacana, muito, muito incrível, né? E não nunca foi um remédio, nunca foi uma situação extrema, foram coisas parecidas com essa, foi um conhecimento da Jana e o que a gente sempre fez, conversar demais a gente. Então, uma coisa que é essencial é você dialogar com seu par, faz parte da sua responsabilidade. Você não estava falando de responsabilidade, de educar, de rigidez e tudo mais. Não adianta também só querer ser pai na hora de dar uma bronca, né? Tem que ser pai na hora que você passou uma situação e aí você parou à noite, quando a criança foi dormir, você sentar com seu par e debater. O que foi isso que aconteceu? Por que aconteceu? E você também ter a humildade, e isso eu fui aprendendo, ter a humildade de pensar, parar, refletir e falar assim, cara, eu errei. Eu tive um comportamento, eu agi pela emoção e eu tive um comportamento incompatível. Não, mas eu sou pai, eu tenho que dar uma bronca mesmo, tenho que obedecer isso e aquilo. Será que tem que ser sempre assim? Então, vale muito a pena você ter a humildade da hora que você errou. Não precisa ser na mesma hora. Você troca uma ideia, conversa, reflete sobre aquilo, volta para o seu filho, para a sua filha, conversa. Não tem a situação tal. Aquilo ali que aconteceu assim, eu não gostei. Eu fiquei chateado, eu acho que está errado. Mas, em compensação, eu errei quando eu agi assim com você. Eu passei da conta, eu extrapolei, eu falei coisas que eu não precisava falar. E aquilo ali, muitas vezes a gente imagina assim, não, mas eu sou autoridade, eu não posso perder essa autoridade. E é uma ilusão pura, porque, na verdade, quando você faz isso, na verdade, você está criando uma conexão muito
forte com o seu filho. Muito forte, porque você passa a respeitar. A criança passa a olhar e falar assim, cara, eles estão tentando fazer o melhor por mim. E aí, em outros dias, em outros momentos, você vê que o comportamento da criança está diferente, que ela está mais aberta para conversar, para dialogar, para interagir contigo. Jana, minha querida, se você quiser, te E o interrompe a Otto, qualquer momento. o Otto foi muito. O Otto teve uma mudança muito grande porque ele era muito calado, né, Gustavo? Muito internalizador. A gente nunca sabia o que estava acontecendo muito com o Otto. Então, quando a gente mudou, e isso foi acontecendo, né, gradativamente, o nosso aprendizado, como o Gustavo falou, a gente foi fazendo as coisas com o Otto e foi descobrindo o resultado disso. Mas a Ana já chegou já com tudo pronto. Mas o Otto, a gente foi vendo o resultado daquilo acontecendo. Então a gente fala, caramba, funciona. E hoje, por exemplo, a gente tem até o hábito aqui que eu recomendo muito para os meus alunos, que é a tal da resenha nos sextas-feiras, né, Gustavo? Que começou porque a gente, vamos fazer um lanche, daí a gente começou a contar histórias da nossa adolescência, da nossa infância, e aí eles trazem coisas da época do dia de escola deles, ou da semana, e existe uma troca muito gostosa. Esse momento de conversar, de conexão, também promove, né, aquela coisa, aquele conforto na criança de falar, né? E a gente brinca, tem namoradinha, não sei o quê, aí ri, mas tudo num ambiente muito saudável e gostoso para poder a criança se sentir assim, não, aqui eu posso, aqui eu estou confortável, eu posso confiar neles, eles conversam comigo. Então essa coisa de conversar e que o Gustavo falou, né? Não precisa ser na hora. Exatamente. A gente precisa se acalmar, a criança precisa se acalmar, né? Pode ser no dia seguinte, mas não pode deixar para lá, porque essa criança não esqueceu, entende? O que você fez de errado, a visão do fala do Gustavo está bem fragmentada. Tá ainda? Achei que tivesse melhorado. E aí a importância da gente fazer isso, da gente ter esse olhar. Então, assim, gente, não é que é um milagre, né? As coisas vão sendo construídas. E o bacana disso foi que isso foi fortalecendo a gente enquanto casal, porque a gente começou, e eu sempre fui assim, né, Gustavo? Intolerante a eu acho que você não devia ter feito aquilo. Eu chegava a virar, fazer igual um gatinho, né? Porque eu não aceitava o apontamento do meu erro. Porque ninguém aceita, né? Mas eu não tinha uma boa reação por imaturidade emocional. E isso foi sendo construído. Então, hoje, quando ele me chama, depois que as crianças vão dormir, e fala, Jana, pô, hoje eu acho que de repente isso aqui dosou, você exagerou, né, e tal. Entendi. Não, beleza, entendi. Super entendi. Tá certo você. Vamos ver se a gente pode melhorar agora isso. Agora, antes, eu não falaria isso. Eu ia ficar irritada, eu ia fazer bico. Tá. Sei. Né? Monossilábica, né, Gustavo? Mas a gente foi entendendo que se não rolasse isso de um poder falar para o outro, né? Olha, dosa mais, diminui aqui, não ia conseguir fazer as coisas com as crianças em casa, porque a gente ensina sendo, né? E eu acho bonitinho, um exemplo muito pequeno disso é que hoje eu falei para Ana, não, a gente ia na rua. Gente, uma coisa muito pequena, para você ter uma noção da grandiosidade de ser. A educação é o ser. Aí eu fui com ela na rua, eu coloquei uma sandália, eu não estava de chinelo. Aí eu coloquei uma sandália cedo na hora que eu ia na rua. Aí ela ia na rua também com a minha mãe, ela estava de chinelo. Aí ela, calma aí, vovó. Aí ela me viu de sandália, não falou nada. Foi no quarto dela, botou a sandalinha e foi pra rua com a minha mãe. Você entende a pequeneza de uma coisa que pode ser, que a criança, que reflete na criança e que pode ser em qualquer ato seu? Seja numa grosseria, num desrespeito, num grito, até numa agressão física na criança, que a gente acaba explodindo e bate, isso pode acontecer. Então a criança, ela aprende fazendo, ela aprende com você sendo. Então, se a gente começa a perceber os nossos comportamentos emocionais, os nossos gatilhos e começar a ajustar, as crianças vão se ajustando a isso, entendeu? Gustavo, tem pergunta para você aqui na caixinha. Você quer responder? Bora Você lá. quer falar mais um pouco? Tem tempo ainda. Não, vamos, bora lá. Então, deixa eu falar só mais uma coisinha, Jana. Vale. Uma outra coisa que eu acho que vale muito, né, e é muito comum, é os pais discutirem e discordarem na frente dos filhos. Então, eu acho que quando a gente falar da educação dos filhos, independente de como esteja o relacionamento,
no geral, no dia, ou seja lá como for, o mais importante ali não são vocês, são os filhos. Então, sempre que tiver uma situação com os filhos, é isso que a gente acaba, a gente foi aprendendo e utilizando muito. Tem uma opinião divergente. Eu estou percebendo que a outra pessoa está numa situação. Eu não vou virar e vou discordar ou querer gerar uma discussão ali na frente dos filhos sobre aquela situação que está acontecendo com eles. A gente deixa passar. E outra, a hora que você começa a fazer, começa a praticar esse tipo de coisa, às vezes, num olhar, você já dá a dica de que tem uma coisa errada e depois eu quero falar contigo. Então, esteja com relacionamento... A Jana está falando aqui que está picotando. Eu acho que eu vou trocar de lugar para ver se melhora. Espera aí. O começo da sua fala ficou picotado. Vai ficar gravado sim, Nanda. Você vai lá para a sala? Vou. Eu vou aqui para fora, que aí o som não atrapalha. Por causa da microfonia, pode ter, né? Mas acende a luz da varanda, não? Foi. Tá aqui. O som tá melhor? Tá. O som tá ótimo. Não tá picotando mais? Tá bom. Não. Tá do lado do Wi-Fi agora, né? Fala, você estava falando e picotou sobre o lance da... volta a sua fala, essa que você estava falando. Eu estava comentando que muito importante que a criança, né, os filhos, estejam acima de uma situação do relacionamento. Então é muito comum, na hora que tem o pai falando com os filhos ou a mãe falando com os filhos, que a gente acabe discordando do que está sendo dito, ou da forma como está sendo dito, mas você saber o tom, né, para você não gerar um conflito ali na hora que você está conversando com a criança, porque mais importante do que qualquer situação que você possa estar vivendo naquele momento é a criança, não é a sua relação com o seu par. Mesmo se, para quem esteja separado, né, naquele momento que está com a criança, o ponto mais importante é a criança. Então, a gente evitar. Tem alguma coisa para falar, segura um pouco, espera, depois chama e conversa. E a gente citou até alguns exemplos daqui hoje sobre isso. E a Jana estava falando, né, dessa questão da irritação. A gente tem até um exemplo recente, né? A Jana foi levar as crianças para a praia para ficar com um casal de amigos nossos lá e os filhos. E a cidade lotada, não tinha onde parar o carro. E são os amigos que vieram de outra cidade, eles estavam empolgadíssimos, querendo ir para a praia e tal. E a Jana me mandou um áudio. Não, porque não adianta me pedir mais, porque eu não vou, que não isso, que não aquilo, e a cidade cheia, aí eu não tenho lugar para parar o carro, estava irritadíssimo. E aí, quando ela chegou em casa, ela estava irritada, não adianta você falar na hora que a pessoa está irritada. Aí eu chamei e falei, Jana, não tem essa situação assim, assim, assim? Imagina o ponto de vista das crianças. Imagina o seguinte, caramba, tá dentro do carro, eu tô indo me divertir, mas para eu estar me divertindo aqui, eu tô gerando um transtorno para uma pessoa que é muito importante para mim. Então, naquele momento, ela transbordou, tudo bem, ninguém é de ferro, uma hora vai transbordar mesmo, mas sempre que a gente puder refletir para em outras situações a gente evitar, a gente evita. E o que acontece? Ela passou uma situação que para a criança está assim, caraca, que caos que eu gerei para minha mãe. Na verdade, para ela, na visão dela, ela só queria estar ali com os amigos, estar ali fazendo esse tipo de coisa. Então, é um exemplo de coisas que o casal tem que ter liberdade para conversar esse tipo de coisa, para refletir. E qual é o maior benefício? Qual é o propósito disso? É para os filhos. Então, não tem que ter essa de ficar chateado, ficar magoado, porque teve uma opinião divergente que foi conversado. Foi mesmo. E quando eu voltei, eu ainda falei para ele, é verdade, Gustavo. Porque você não para na hora da irritação para pensar pela ótica da criança. Realmente, coitados.
Eu estava levando eles para uma coisa que eles estavam felicíssimos, e eu reclamei no WhatsApp com o Gustavo, depois eu fiquei pensando, tadinhos, realmente botei um peso nas crianças, né? Tipo, caraca, que transtorno que eu causei, eu queria vir à praia, e minha mãe ficou irritada. E que caos, porque depois ela vai ter que vir me buscar e vai pegar o mesmo caos de novo. Na verdade, nem precisei, eu acho que eles vieram depois. E aí, quando eles chegaram em casa, eu pedi desculpa, expliquei a situação. Falei, lembra que eu estava no carro? E aí, não é culpa de vocês, a irritação não foi com vocês e tal. A mamãe não tinha necessidade de fazer aquilo. E aí, eu pedi desculpa. E aí, é importante ressaltar isso que o Gustavo até falou. Eu não vou perder a minha autoridade para pedir desculpa por uma coisa que eu cometi um erro. Pelo contrário, você na visão da criança, você, caramba, então eu posso errar também. Porque eles podem errar, principalmente o superdotado, que tem essa coisa, o medo do erro, e a gente já passou por isso com o Otto, né, Gu? E a rigidez, e o medo até de tentar. Porque, tipo, não vou nem fazer, porque se eu erro, a minha mãe fica daquele jeito, imagina. Então, você acaba tolhendo a criança e dando medo dela de errar. E por conta de um comportamento que você podia ter refletido antes, pensado. Ah, Jana, nunca mais vai acontecer? Não, gente, é isso que o Gustavo falou. A gente está aqui em evolução, tentando aprender, melhorando, mas na medida que a gente reflete sobre uma coisa que aconteceu, um ponto, você já começa a pensar, né? E aí, ó, hoje eu já fui pra rua, por exemplo, né? Levei ele para uma festa, fui pra rua com a Ana no calor louco, né? Fui com coisinha de festinha dela na TPM, o Gustavo tá rindo, na TPM. Fui pra... ué. Fui pra rua com a Ana na TPM, lojinha de festa, e vai não sei aonde, quer não sei o quê. E é isso. Você vai vendo assim, não, gente, ó, a prioridade é qual? É a criança, é a festinha, bora, respira e vai. A gente consegue, a gente é adulto, entende? Só que é um desafio e é uma desconstrução, como eu estava falando, porque o nosso cérebro está acostumado com o padrão. E a gente precisa mudar isso. E como é que a gente muda isso? Com ferramenta. Pegando, né, aprendendo, olhando para fora, né, para poder aprender. Foi assim que, inclusive, nasceu o Desvendando. O Desvendando nasceu da gente construindo a educação do Otto, entendendo que era diferente a abordagem, que precisava gerar conexão, que precisava ter um olhar diferenciado para ele por conta das intensidades. Parar de achar que era drama, porque eu achava que era drama, e elas sabem disso, porque eu vivo falando aqui, né? Tudo, ai, Jesus, muito dramático, meu Deus do céu, é à toa. E aí depois ele foi se calando, porque a gente ficava falando muito isso, foi internalizando, foi ficando calado, começou a comer o dedo, a roer a unha, por conta dessas coisas que a gente não sabia enxergar, lidar, tratar. Então a gente foi construindo uma maneira mais diferenciada de educar. Por isso que eu falo que é diferente educar o superdotado, porque a gente precisa ter um olhar, né, especialista para o nosso filho. A gente precisa entender o funcionamento daquela criança. Tanto que o Gustavo falou isso aqui, né? São duas crianças diferentes que nós temos aqui em casa agora. Inclusive a Ana, ela tem... O Otto aprendeu, mas a Ana ela já veio com essa facilidade para a parte emocional, né, Gu? Ela já tem uma sacada, ela já sabe nomear os sentimentos dela. E aí, quando ela começou a fazer, a gente até achou bonitinho. Gente, tá ansiosa. Ela sabe que é ansiedade? Eu lembro que a primeira vez que ela falou foi isso. Ai, tô ansiosa. Ai, a gente, nossa, né? Mas é bonitinho, porque ela foi aprendendo naturalmente. E com o Otto foi diferente. A gente precisou aprender errando muito com ele, né? E nessa dúvida toda que a gente tinha no começo, e o Otto se fechar, se trancar, não conseguir ser compreendido naquele momento, e aquela coisa de pai que eu estava comentando, né? De achar que, não, isso é frescura, e ter aquela primeira versão da rigidez, e às vezes com a criança se fechar, aceitar uma série de coisas, e depois, às vezes, num gatilho muito pequeno, chorar de quase vomitar. E você não entender, cara, o que está acontecendo? Por que está acontecendo uma coisa dessa? Não faz sentido. E são coisas que, com todo o aprofundamento da Jana, todo esse processo que foi sendo muito benéfico para a família, isso foi se dissolvendo, isso foi eliminando. Por quê? E até por essa questão que eu estava falando no início do diálogo. Então não precisa mais acumular. Tem a liberdade de virar e falar. De sentar do lado e falar assim, eu estou passando por isso. Ou então, eu não gostei disso. Até de falar, de dialogar. A Ana ontem, né, Gustavo? A Ana ontem, ela chegou para mim e falou, mamãe, olha só, eu não estou gostando da maneira como o Otto está falando comigo. Ele parece um adulto. Eu entendo quando você e o papai falam, mas ele não é adulto e ele não manda em mim.
Então eu não estou gostando da maneira como ele chamou. E eu acho bonitinho demais isso, né, Gu? O Gustavo ficou do escritório, eu ainda brinquei com ele que eu falei assim: você ficou calado, né, Gustavo? Porque tipo, vai sobrar para mim. Porque vieram os dois, cada um com a sua reclamação. Foi quase que um tribunal, né? Os dois sentados em pé na minha frente, na minha mesa, cada um com a sua reclamação, entendeu? Cheio de razão os dois. E aí eu tive que. Eu até falei para elas que eu ia contar depois sobre isso. Eu tive que gerenciar aquela situação. Não deixar nenhum dos dois sair desconfortável por tipo, é frescura sua, você está reclamando demais, ou você. Ou nada. Cada um estava dentro do seu acerto, do seu erro, certo e errado. E aí cada um precisava se ajustar um pouquinho para caber na fala do outro. Mas foi uma coisa muito engraçada, porque quem começou foi ela. Ela estava desconfortável com aquilo. E ela fala, coisa que o Otto não fazia, né, Gustavo? Quando pequeno, na idade da Ana, que ele começou já. Mas antes menor, ele não ia nunca falar que ele estava desconfortável com alguma coisa. Ele simplesmente ficava quieto. Exatamente. Ó, tem pergunta aqui. Peraí, vamos lá. Ó, dicas de atividade. Não, peraí. Isso o Gustavo não vai saber. Como administrar o seu trabalho com as demandas e acompanhamento dos filhos? Administra. Na verdade, é aquilo que a gente falou lá no começo, né? É o tempo de qualidade. O tempo de qualidade não é muito tempo, né? O tempo que você tiver, você tem que separar e tem que falar. Naquele momento, seja 10 minutos, 5 minutos, seja num segundo, você tem que ter a noção do seguinte: ó, agora eu vou parar. Não tem celular, não tem outra coisa. Nesse tempo aqui, essa pessoa é a pessoa mais importante do mundo. Então eu vou olhar no olho, eu vou entender, eu vou ouvir. E a Jana fala das resenhas, né? E foi muito legal que o Otto já estava até grande, né? Escreveu para mim num cartão eu acho que é de aniversário. Ele falou assim: obrigado, papai, por me ouvir, né? Mesmo quando eu sei que você não está gostando do assunto. E a gente curte muito desenho, anime, né, e tal, e estilos diferentes e tal, mas tinha um desenho que eu não gostava de jeito nenhum, que era One Piece. E aí ele vinha querer contar aquele poder, aquela coisa, aquela ação em níveis de detalhes, e ele faltava quase oxigênio no cérebro de tanto que ele falava daquilo, e eu não gostava. E eu falei assim, falei algumas vezes, eu não curto muito esse desenho, não. Mas se era importante para ele, estava dentro daquele tempo de qualidade, por que não dar uma atenção? Às vezes só aquilo ali já é o suficiente, nem tudo precisa fazer muito sentido para você. É aquele tempo, e isso, às vezes, é aquele momento que para você não está sendo... Você pode ter essa pouquinho de perda de tempo, porque a gente não está nem se conectando, porque eu nem gosto disso. Mas aquilo vai gerando respeito e futuras oportunidades de conexão. Educação, de uma forma geral, não é algo de resultado imediato. Educação de filhos é a mesma coisa. Às vezes, uma coisa desse tamanho, ou que você nem se tocou, que você fez num dia, um ano depois aquilo volta para você de uma forma positiva. É verdade. Para você, qual a importância do trabalho da Jana ajudando outras mães? Cara, eu não sei, Jana, até que ponto você fala isso com elas, né? Mas o começo da Jana foi muito difícil. E eu lembro da gente estar ali no escritório dela e ela um pouco triste, assim. Eu falei assim, Jana, você está fazendo diferença na vida das pessoas? Ela, cara, eu acredito que sim. Todo dia eu recebo uma série de relatos, pessoas falando comigo, agradecendo. Eu falei assim, cara, o que mais uma pessoa pode esperar? E a Jana tem muito isso. O que isso pôde transformar para a gente, como levar essa transformação também para outras pessoas. Então, cara, eu não tenho sombra de dúvidas. Isso foi assim um divisor de águas. E eu sei e acompanho nas redes, acompanho ela conversando ali comigo, trocando, que as mães que estão ali, estão firmes, realmente querendo aprender, é uma
transformação enorme. Eu acho um trabalho assim que eu bato palmas para ela com muito, muito carinho, muito respeito, e agradeço a Deus aí por ter essa pessoa maravilhosa aqui, sempre por perto, me ensinando tanto também. E sei que está ensinando muito a vocês também. Gustavo, elas estão pedindo, sabe o quê? A Nanda está falando, pai ainda muito preso na educação do tipo tradicional e eu tentando desde sempre seguir outro caminho. É bem comum, a gente, eu não sei, aí eu não sou especialista, eu não sei se é a nossa criação, se é o mundo, se é aquela coisa mais forte, né? Machista às vezes ou a própria criação tradicional que a gente teve, né? Ser mais rígido, isso é bem comum, mas a hora que você começa a baixar a guarda e querer aprender um pouquinho para ter uma relação melhor com seu filho, isso muda imediatamente. E o que acontece? O que um pai mais quer? Ele não quer ser brabo, ele não quer ser rígido, ele não quer ter só aquela versão do super-homem. O que o pai mais quer é estar feliz com seu filho feliz e você feliz naquela relação. Então, a partir do momento que a gente para também querer aprender, e mais importante, a gente saber que a responsabilidade também é nossa, do pai, a gente tem que parar, e aí a sociedade como um todo, né, de falar assim, não, eu vou dar uma ajudinha, eu vou quebrar um galho. Nada disso, é seu filho, é sua filha. Você tem que estar envolvido com vontade. É o seu maior projeto de vida, é seu filho, sua filha. Então você vai ser coadjuvante, você vai participar ali de longe. Não, isso é com a mãe, não tem nada a ver com o pai. Não, você tem que participar, é seu filho, é sua filha. Então, se tiver pais aí, ou para quem depois conversar com os pais, baixar a guarda e mergulhar num outro tipo de educação que vai melhorar muito a relação com o filho. Muito, muito, muito. E isso retorna para você também. Então, baixa a guarda, se envolve um pouquinho, mergulha nesse seu grande projeto de vida e é isso. Como lidar com a afronta do filho, rigidez do comportamento, sem perder a autoridade de pai? Esse eu vou falar, esse é brabo, tá? Esse é brabo e eu já tive bons embates com o Otto. A Ana, ela é mais tranquila, né? Ela é mais calma, ela tende a depois conversar com você. E muitas vezes esse embate tá por conta dessas coisas que você não fez. Tá em você não ter dado esse tempo de qualidade, de não ter lidado com uma situação que precisa ser resolvida com diálogo, com respeito, com os famosos combinados. E a hora que você tem um combinado, você ouviu a outra pessoa, respeitou também. Então, fazer um combinado não é assim, eu vou fazer o que a criança quiser e está tudo bem. Não, você é o responsável. Mas você está ouvindo o lado da criança e está chegando ali num consenso direcionado, mas você está chegando num consenso, você está respeitando, você está ouvindo, e naturalmente esses embates vão dando lugar a um relacionamento mais saudável. Agora, uma outra coisa que infelizmente tem acontecido muito na nossa sociedade, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando aí de superdotação, a gente tomar o cuidado do seguinte, nossa responsabilidade, sim, conversar, alinhar, dialogar e impor limites. Os combinados, ou seja lá o que for, não é liberdade total, não é ele, ela ou qualquer um, ser rei, ter liberdade para fazer o que quiser, ou até usar questões da própria superdotação como desculpa. Não. Os limites têm que existir, tem que ter respeito
E você, para educar, para ser firme, você não precisa ser desrespeitoso, você não precisa ser grosso, você não precisa ser agressivo. Você precisa ser firme nas suas convicções, mirar em que aquilo que você está defendendo é um caminho que você acredita que é benéfico, inclusive para a criança, e impor os limites necessários. E conversar e discordar, sim, não é largar para lá. Não precisa ser grosso, agressivo, para ser firme, para impor limite. Ó, ela está perguntando aqui dica de atividade para fazer com os filhos. Vai, robótica! A Jana falou da robótica, né? Foi no pouco tempo que eu tinha alguns hobbies, algumas paixões, e eu acabei escolhendo coisas que eu curtia muito de fazer e tentei ao máximo trazê-los comigo para estar em momentos ali de coisas que eram agradáveis para ambos ou descobertas, né? E aí foi uma escolha grande, foi uma escolha complexa, né? De mexer com todo mundo, com nossas vidas, com nossa rotina, mas não precisa ser tudo assim, né? Uma coisa que a gente tem muito legal aqui, a gente, por exemplo, na pandemia escolheu assistir Naruto. E aí a gente criou algumas regras. Todos os três tinham que estar presentes. A gente ia ter que assistir todos os episódios, não podia pular e não podia ter spoiler. E aquilo virou uma conexão nossa fantástica. A gente tirava os momentos para assistir, para ficar ali os três, assistir. E, tinha dia que era legal, tinha dia que não era legal. Então, eu acho que isso é uma coisa muito personalizada, né? Uma coisa muito pessoal. Então, eu acho que vocês vão ter que descobrir coisas que façam sentido para cada situação, né? Vai ter criança que está no momento de jogar bola, vai querer jogar bola. Oi. Ou criar hábitos, por exemplo, a gente não. Eles três assistiam o desenho, eu não ligava. Então eu aproveitava para ler, eu aproveitava para trabalhar mais um pouquinho. Tudo bem para vocês? Não, mãe, tudo bem. E aí eu criei o hábito de ir com eles à livraria, né, Gustavo? Então, assim, quem vai à livraria somos eu, o Otto e a Ana. Porque o Gustavo estava sempre trabalhando, né? Não, então eu vou. Inclusive, essa semana eles já me cobraram, né? Mamãe, a gente ainda não foi à livraria nas férias. Eles gostam de folhear livro, de ler o livro, de escolher o livro que vai comprar, aí faz um lanchinho. Virou um programa meu, do Otto, da Ana, e o desenho virou um programa deles três. Então não é que tem que estar todo mundo junto o tempo todo, não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Pode ser separado, pode ser uma coisa que você gosta de fazer e cria o hábito nos seus filhos. Eu gostava muito de ir à livraria. E aí eu criei o hábito no Otto, depois veio a Ana. Eu lembro que a gente ia para o Plaza, que não tinha, né? Então a gente ia para Niterói, para a livraria, e ele curtia muito, escolheu um livro para ele. E depois que começou então a saber escolher, que começou pelo Diário de um Banana, né, Gu? Aí ele queria ir sempre para comprar mais um para fazer coleção. Mas assim, não precisa ser um hábito de todos quatro. Por exemplo, a resenha que a gente faz aqui uma vez por semana, que a gente compra um lanchinho, bate-papo, somos nós quatro. Mas podem existir momentos de qualidade, que nem o Gustavo falou, para cada um ou dois, não tem problema. Não precisa ser todo mundo junto se não der, não tem problema, né? Conta um pouco sobre a história de vida antes da robótica. Antes da robótica? Desculpa, essa não entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui na caixinha. Antes disso, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixinha. Uma coisa do que fazer junto, né? E descobrir, não forçar muita barra. Por exemplo, eu curto muito surfar. Isso. Eu acho que é um momento muito bacana. E eu idealizava o Otto surfando comigo. Só que o Otto não curtia. Ele não gostava. Ele inclusive, ficou uma época com pânico de água. Água na canela, ele estava com pânico. E não adianta forçar. Você tem que descobrir coisas que você possa fazer junto, né? Que seja prazeroso para os dois. Não adianta forçar a barra também. E aí foi descobrir
a descoberta de vocês dois foi o Taekwondo, né? Que os dois são apaixonados pelo Taekwondo, né? E engraçado. E a Ana curte o surf. E a Ana começou agora, quem sabe não é a Ana aí que vai vai estar colado. É isso. Peraí, deixa eu ver aqui. A Ferrete está perguntando, ó. Como foi a viagem com o Otto sozinho? Fala um pouco, papai. Essa viagem cara, que o povo elas querem saber. Pergunta legal, porque foi num momento ali, né, pós-pandemia, então né, existia aquela ansiedade, né, de estar fazendo aquele passeio, e o que acontece? Eu tinha certeza absoluta de que a gente ia se estressar durante a viagem, eu tinha certeza. E o que acontece? Eu no ônibus, a gente foi de ônibus, e passou alguns dias, e eu conversei com ele no ônibus. Eu fui e falei, ó, cara, vai estar só a gente o tempo todo e tal. E a gente estava num momento que a gente estava discordando de algumas coisas, né? Aquela entrada da fase adolescente ali e tudo mais. E eu, pô, o Otto vai estar num ambiente diferente, cara, ele vai se sentir desconfortável e vai dar aqueles conflitos e caramba, como que vai ser? Eu conversei com ele no ônibus e foi uma experiência assim, eu não sei nem descrever, não consigo nem descrever como que foi essa experiência para mim, porque foi algo assim, a gente não teve um atrito, foi zero atrito. A gente passou vários dias fazendo várias coisas e almoçando junto, lanchando junto, um dependendo ali do outro para tudo, desde caminhar, pegar um Uber, ir numa palestra, assistir a um evento, tudo. E, cara, foi uma experiência assim que eu recomendo demais, mas demais. Foi algo assim muito, muito incrível. Foi muito acima do que eu esperava que fosse. Foi muito bacana e criou uma conexão ainda mais forte com a gente. A gente ficou muito próximo depois daquilo ali, cara, da gente toda hora se abraçar, assim, de estar muito próximo. E era só ali, só os dois ali. Eles estavam num período, e é isso que o Gustavo falou, de muito atrito, sabe? E aí, quando o Gustavo falou que queria ir para Campus Party, em São Paulo, eu falei assim, leva o Otto. Aí ele chegou a ficar meio assim, Gustavo, será? Aí ele ficou, não, tudo bem. Aí, mas ele realmente ficava assim, Jana, será que isso vai dar certo? Lembra, Gu? Ó, eu vou reticente, mas eu vou. E eu falei, cara, vai ser maravilhoso. Mas eu não falei nada disso. Eu falei assim, vamos ver. A gente também não sabia, não tinha certeza de nada. Mas eu sabia que, de qualquer maneira, ia ser um período de experiência, só os dois, muito importante para o que fosse, né? Mas que era importante. E foi maravilhoso, eles curtiram muito. Além de, óbvio, né, a Campus Party, eles ficaram só os dois no Airbnb, no apartamento, né? Tiveram que... Aí o Gustavo ia mandando mensagem. Jana, nosso filho é muito não sei o quê. Jana, nosso filho é muito educado. Jana, porque a gente só vê, até a pandemia, só dentro de casa, né? E lá estava em outro ambiente, pessoas diferentes, e o Otto sabendo resolver, né, Gustavo? Dando jeito, se virando. E o Gustavo, Jana, aí eu ficava mandando mensagem, foi muito legal, foi muito bacana. Gustavo lembrando. Bom, foi muito bom. Recomendo fortemente. Ai, você tem questões sensoriais como seletividade alimentar? Você tem? Ele não come carne. Ele não come carne. Mas não é sensorial, não é. Foi uma escolha mesmo, mas eu não lembro, não. Quando eu era novo, eu não comia nada. Eu comia feijão, arroz não, e bife. Quando você era novo, você tinha dificuldade com a roupa. Lembra que você ficava puxando sua camisa e seu pai ficava brigando com você? Meu pai ficava enlouquecido comigo. Por que você puxava a camisa? Eu ficava assim, para mim, o tempo todo a gola da camisa ela estava torta. Então eu ficava o tempo todo assim com o ombro e meu pai ficava enlouquecido. Ficava mexendo em... Meu pai também ficava enlouquecido. Ficava mexendo em fechadura de porta, virava a chave, voltava. Virava a chave, voltava conversando. Apertava o botãozinho. E tinha. Agora, alimentar, não. Eu tive uma idade muito chata. Muito chata. Eu só comia feijão, arroz e bife, só queria saber disso. E depois era só outra coisa, eu não comia
nada, não comia uma verdura, não comia nada, nada, nada. Eu era muito chato com comida, muito. Se tivesse um pedacinho pequenininho de cebola, eu não comia. E aí eu brinco, né, que eu falei disso com a Jana, eu falei, não, fico tranquilo com o Otto, porque a hora que chegar a idade da fome, que logo depois eu comia maxixe, por exemplo, com a maior tranquilidade, jiló, qualquer coisa, qualquer coisa. A fome resolve Porque eu algumas falava, coisas. né, gente, o Otto não... eu falava, Gustavo, Otto come nada. Gustavo, não, com o Otto eu fico tranquilo. Na hora que chegar a adolescência, ele vai virar uma draga. E era mesmo, gente, olha, tá comendo direitinho agora, né, Gustavinho? É, Lerê. Ele tá aceitando até suco verde. Reclamou dos pedacinhos, mas tomou o suco verde. Vou ter que coar daqui a pouco. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Ah, tá aqui, ó. Ela tá perguntando como que administra as divergências do pensamento de educar, sendo pais separados. É complicado, né? Perdão, falhou um pouquinho, Jana, eu não consegui ouvir. Ela perguntando aqui, ó, como administrar as divergências de pensamento para educar pais separados. É aquilo que você falou, né? A prioridade, a gente tem que lembrar que não é o casal. No caso da educação, a prioridade é a criança. E é sentar e alinhar a divergência, conversar, falar, eu não concordo com isso, eu acho que tem que ser aquilo. Gente, tem que ser falado. É assim, ó, vou deixar o Gustavo falar, mas deixa eu só falar rapidinho. É assim, ó, a gente tem uma dificuldade muito grande de ser assertivo. E ser assertivo é você falar de maneira respeitosa, mas falar. Olha, que nem a gente faz aqui. Jana, ó, você, naquela hora que você mandou o áudio, putz, não foi, sabe assim, pensa na ótica da criança, nanana. Ele falou. E ele foi desrespeitoso? Não, ele verbalizou para mim o que eu fiz de errado. Ele apontou para mim que eu poderia melhorar naquele ponto. Por isso que eu falei esses dias aqui que o erro para a gente é uma oportunidade de aprendizado. Que a gente entendeu, enquanto casal, que não é porque o outro está falando que você errou que ele está te criticando. Porque a prioridade da gente é a educação das crianças, é a maneira delas lidarem, principalmente emocionalmente, com as coisas que vão acontecer. Então, sobre isso, a gente não tem como falar sobre casais separados, que a gente não tem essa experiência, mas é pensar sempre que a prioridade é a educação da criança, não é sobre vocês, é sobre a criança, né? Mas fala aí, Gustavo. Não, é isso mesmo. E o que eu acho que pode ser bem comum de acontecer, né, é misturar os canais. A gente falou aqui hoje a prioridade é a criança, é a educação da criança, é o bem-estar da criança. E a gente já vivenciou isso, né, de amigos que estavam separados, como a educação do filho, e a criança está só passando, o pai mora em outro lugar, e aí quando vem para ficar com a criança, fica 2 dias, aí a criança está com uma série de hábitos que o pai discorda, aí o pai, se ele tenta restringir aqueles hábitos, ele fica mal com a criança, aí perde às vezes aqueles 2 dias que ele tinha em 15 dias para estar com a criança, tentando corrigir uma coisa que vai ser desconstruída depois. Então, tem que ter uma humildade de falar assim, cara, não é a relação, é a criança. E eu vou fazer de tudo para chegar num consenso. E vou esquecer outras coisas, porque é muito natural no impulso, igual a questão o natural é você, né, repetir alguns erros de pais, de ser rígido, de falar, de reclamar. Então, na hora, você tem que tentar ao máximo, porque é pelo seu filho, pela sua filha, separar e ter um diálogo só para aquilo ali. Porque se você trouxer para aquele diálogo componentes de coisas que estão aqui entaladas, de conflitos de outra hora, aí você vai estar levando aquela situação que não está boa para aquele momento que é importante. Então, é uma sugestão. Foi o que a Jana falou, né? Não é o nosso cenário, mas tentar ao máximo, tentar separar as coisas, focar na criança e tentar ter diálogos separados. Uma coisa é a relação, são outros tipos de conflitos, e outra coisa é a educação da criança. Eu acho que dentro dessa realidade, acho que é o que eu mais consigo contribuir. É verdade.
Ah, o povo está dizendo que está adorando te ouvir. Gratidão imensa por ouvir o Gustavo, gratidão por trazer o olhar do pai. Gente, live boa demais, tão bom ouvir o Gustavo. Aí, viu que delícia? Isso é bom, é importante a gente dividir. E a meta é sempre essa, é a gente trazer informação para poder vocês entenderem que não existe uma mágica, não existe uma coisa fácil de ser feita. É um processo, é um progresso, é um errar e acertar, é um corre aqui que você fez uma coisa que não dava, bora lá sentar aqui, conversar e ajustar. É ajuste, é sempre ajustando. Só que existe uma maneira, um caminho que pode ser seguido, que já foi trilhado por nós dois, e que é mais fácil você pegar logo do que você ficar abrindo um outro caminho, porque você vai passar por dificuldades e colocar a criança nas dificuldades sem necessidade. Ela estava perguntando, a Tânia, Gustavo, da sua história antes da robótica. O que você fazia, o que você faz, como é que é, entendeu? É disso que ela está perguntando. Ela é minha mentorada, Tânia. Figura maravilhosa. Eu sou analista de sistemas, minha formação, trabalho na área de TI já há bastante tempo e sempre tive um perfil muito maker, muito de pegar, fazer as coisas, de muita criatividade, sempre curti muito essa parte toda de inovação e acabou que a tecnologia é uma área que ela tem muitos horizontes, então você acaba conseguindo, né, participar de muita coisa, muitas atividades, muitos projetos que tenham que envolvam criatividade, pensamento lógico. Então, eu sempre curti muito sobre isso. Mas o meu perfil, de forma geral, sempre foi muito de fazer vários tipos de coisa. Não ser, eu nunca tive o perfil Criar, especialista. O criar. que foi? Você gosta de De criar. criar e de ver várias coisas diferentes. Então, a própria escola foi uma escolha também pensada nisso. Lá a gente faz de tudo, a cada hora é um tipo de projeto diferente, porque eu sempre me encantei com isso. Inclusive, nos meus projetos, inclusive nas empresas que eu trabalhei, sempre gostei muito da parte de criatividade, de fazer coisas diferentes, estar pensando num projeto diferente. Sempre odiei suporte, odiei mesmice, burocracia, acaba comigo. Então, ali, por exemplo, eu já fui projetista, já fiz desenho de arquitetura, foi minha primeira profissão por um bom tempo, então é, eu gosto de várias coisas assim ao mesmo tempo. Mas de carreira, de profissão, sempre trabalhei, graças a Deus, em grandes empresas de tecnologia, com projetos envolvendo tecnologia e inovação. A Lili está falando aqui que os pais precisam participar mais e entender a vida neuroatípica das crianças. Muito bom, precisamos de mais desses momentos com os pais. Obrigado por trazer o seu olhar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta Eu que aqui, Gu. Que a gente agradeço, encerrar, pessoal. porque eu tô com medo do Instagram derrubar a gente. Porque, né? A criança é agitada e o pai quer que ela pare e fique olhando para ele durante a conversa ou a correção. Pensa na Ana, Gustavo. A, a Ana, ela não para, assim, em determinadas situações, ela não para, assim, um segundo. Um segundo. Ela para almoçar, ela levanta, ela volta, ela sai. Tentar chegar num ponto de equilíbrio. Agora, tentar pegar uma característica e empacotar ali, colocar dentro de uma situação que você quer, é complicado. É complicado. Você tem que tentar aceitar um pouco. Ela é intensa, ela fala o tempo todo. Ela é muito intensa. Então, o que acontece? Num determinado momento, aquilo te incomoda. Só que se é uma característica da criança, se aquilo vai te incomodar todo dia ou outra coisa vai O te resto da incomodar, vida. porque você vai tentar colocar a criança enquadrada numa coisa e outros problemas vão É. aparecer ao redor daquilo ali. Então, você entender o que é negociável, o que você realmente precisa parar um pouquinho e o que você tem que aceitar. E o que você tem que aceitar, porque às vezes é uma característica muito forte. E a Ana é assim, você tem que aceitar, porque senão não teria
relação, porque é mais forte do que ela não consegue. Ela não consegue. Na escola, no almoço, Ó, onde você quiser. a gente tá aqui agora fazendo a live, ela tá lá em cima no nosso quarto. É cada, é cada pulo que ela dá no chão que a gente acha que ela vai vazar pela laje, entendeu? A gente tá ouvindo só os pulos dela, não tem jeito. Ontem a discussão, a reclamação dela e do Otto foi isso, porque ele queria dormir e ela não parava de pular no quarto. Eles estão no nosso quarto vendo televisão, ou às vezes lendo, ou esperando a gente subir, enfim, porque estão dormindo todos no quarto só. Eles querem dormir com a gente. Tá todo mundo no quarto só por causa do ar-condicionado. Ó, difícil. O meu pula, fala, pergunta, grita o tempo todo. É isso aí. O meu filho. Mas também, gente, ó, quando é uma criança que tem, por exemplo, no caso da Ana, uma sobressalidade psicomotora, a gente tem que ter ferramentas para poder lidar com esses momentos. Ajudar a criança, porque ela também não sabe lidar. Ela está fazendo o quê? Ela está extravasando. Ela está extravasando. Tem uma aula dentro do Desvendando que fala sobre como lidar com cada uma das sobreexcitabilidades. Que a gente precisa ajudar essa criança com atividades, com ferramentas, para ela lidar com essa intensidade dela. Pensa que existe uma criança que é intensa em nível intelectual. Ela gosta muito de ler, quer saber por quê, por quê, por quê, por quê. E existe a criança que é intensa no nível psicomotor. Ela precisa se movimentar. Ela é uma criança, por exemplo, quando ela chega da escola, ela fala o quê, Gustavo? Deixa eu ser livre. Roda a casa toda, andando, pensando, caminhando. Ela tá fazendo o que com isso? Ela está se autorregulando. Porque ela ficou encaixada num padrão dentro da escola, precisa ficar sentada na cadeira, precisa prestar atenção na professora explicando. Então, como ela fez uma força muito grande, ela precisa expandir quando ela sai de lá. Então, ela precisa de quintal, ela precisa de espaço, ela precisa correr. E, de repente, para uma criança que mora em apartamento, o ideal é sair da escola e ir para um parquinho, para uma pracinha, deixar rodar, deixar correr. Então, existem ferramentas e atividades para a gente ajudar essa criança a se autorregular. Porque a hora que ela se autorregula, ela calma mais. Agora, vai falar menos? Não sei, eu e o Gustavo, a gente fala pra caramba, a Ana fala pra caramba, e o Otto, que não falava nada, fala pra caramba também. E buscar conhecimento, igual a Jana está falando, que tem formas, tem ferramentas. Porque senão, ou a gente se irrita demais, ou a gente fica tentando acertar no achismo, na tentativa e erro, ou agindo com uma bagagem de preconceitos que a gente tem. E às vezes a solução é tão simples, às vezes é uma coisa tão pequenininha que você faz. Então, buscar o conhecimento certo, né? Se uma criança ali na média já é difícil, quando você pega uma criança com esse tipo de situação, você precisa buscar conhecimento. Você precisa ter os atalhos, né? Se tem um conhecimento ali, se tem um caminho ali para você percorrer, por que você vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Buscar esses atalhos, esses conhecimentos. Isso aí. Gu, a grande dificuldade do pai, é a última. A grande dificuldade do pai, deixa eu terminar de ler aqui porque ela está grande, é conciliar a educação com amor e afeto, mas também mostrar as agruras do mundo e conduzir os filhos. Sim, aqueles pratos rodando, né? Que tem muito pratinho rodando. São muitas variáveis que você tem que controlar. E a gente, num determinado momento, falou, né, que para educar, não necessariamente você tem que ser firme, com agressividade, com grosseria, mas a responsabilidade da educação do seu filho é sua. Então, você tem que escolher a linha que você acredita, que está dentro dos seus princípios, do que você acredita que é importante para o seu filho, e não criar ele numa bolha. Então, em vários momentos, você vai ter que trazer as situações do mundo. E a Jana fala isso demais. Cuidado para não proteger demais. A criança precisa se frustrar. Claro que você vai proteger, você não vai colocar numa situação de risco ou de vergonha, mas naturalmente a criança vai ter que passar por situações. E às vezes, aquela brincadeira, né? Santo de casa às vezes não faz milagre. Você vai falar 30 mil vezes.
E ela realmente vai aprender numa determinada situação que ela passar com um amigo ou na escola. É isso. Ah, the... Tics. Tics o outro também tinha. Ó, gente, eu tô com medo do Instagram derrubar a gente, tá? Eu tô com medo. Gu, encerra, aí eu finalizo, tá bom? Mas antes de tudo, eu vou terminar primeiro, eu vou te agradecer. Gente, ó, eu quero agradecer a vocês, mas o Gustavo vai terminar essa live. Quero agradecer a vocês porque estavam aqui conosco. Ao Gustavo por ter topado falar um pouco dessa experiência dele, que é tão importante pra gente. Vai ficar gravada essa live. Gu, obrigada demais. Você contribuiu muito. E ele falou, eu não quero nem saber se tem pergunta, eu quero responder naturalmente. Ele nem sabia as perguntas que tinham, ele não, deixou vir, vocês colocaram na caixinha, foi muito legal, foi muito bom, eu acho que é importante demais. Mães, repassem o link, eu vou deixar gravado no Instagram, repassem o link para os pais, para eles assistirem. Se tiver dúvida, deixa depois na caixinha, para o Gustavo, eu mando para o Gustavo, ele manda a resposta para vocês, tá bom? Gu, encerra, o que você achou, gostou, o que você quer deixar de fala aí para as mães, para poder levar para os pais? Pessoal, obrigado demais. Jana, obrigado. Pô, foi maravilhoso, um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando esse benefício da gente estar bem com os nossos filhos. Brigadão mesmo. E fica o recado para os pais do seguinte, não seja coadjuvante, participe mesmo, é seu filho, a sua filha, é a coisa mais importante da sua vida, então participe, queira estar junto, queira aprender, queira evoluir. Tá bom, pessoal? Um beijo, foi um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Gu. Olha os comentários delas. Agradeço a você. Aos poucos, com suas dicas, temos melhorado muito. As mães falaram. Excelente, obrigado. Nós que agradecemos. Gu, muito obrigada. Beijo. Obrigada, gente.